Alimento Diário, série Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Volume 1, Deus escolheu você. Autor Pedro Dong. Semana 1, tema Introdução. Leitura bíblica desta segunda-feira. Zacarias capítulo 4, versículo 7. Mateus capítulo 16, versículos de 16 a 19 e capítulo 28, versículos do 18 ao 20. Efésios capítulo 1, versículos de 19 a 23, capítulo 4, versículos 11 e 12 e capítulo 5, versículo 27. Porção para ler com oração. Mateus capítulo 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A comissão de Cristo é a edificação da igreja. Com muita alegria, iniciamos uma nova série do Alimento Diário, na qual vamos abordar o livro de Efésios sobre o tema geral, nossa missão, a edificação do corpo de Cristo. No semestre anterior, estudamos o livro de Mateus e daremos sequência ao encargo do livro, que termina com a grande comissão, pregar o Evangelho com a finalidade de edificar a igreja. Convém mencionar que este presente livro traz como tema para as 4 semanas Deus escolheu você. Esse assunto nos remete a uma das bênçãos de Deus Pai, sua escolha e predestinação. Deste modo, o autor entendeu que esta bênção ressalta e encabeça todos os demais assuntos desta presente publicação. Ao longo desta semana, veremos que Cristo recebeu do Pai a comissão de edificar a igreja. Como membros de seu corpo, cooperamos com Ele nessa obra de edificação, mas não de qualquer maneira. Seguimos a direção dada pela palavra profética e nos submetemos ao governo celestial. Além disso, com vistas à edificação da igreja, somos aperfeiçoados em servir com excelência e em ofertar com alegria. Ao ser ungido por Deus, Cristo recebeu a grande comissão de edificar sua igreja e estabelecer seu reino, como nos diz Mateus capítulo 16, versículos 16 a 19. O fundamento dessa edificação é o próprio Cristo, a pedra angular. Todavia, a edificação somente será concluída com a participação de todos os membros de seu corpo, à medida que forem aperfeiçoados. Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Concluída a obra de edificação da igreja, todas as coisas estarão debaixo dos pés de Cristo. Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23. E haverá o fim desta era. Deus fez Cristo sentar-se à sua direita, acima de todo o poder e autoridade, e o deu à igreja como cabeça. Efésios capítulo 1, versículos de 19 a 21. O Senhor recebeu toda a autoridade no céu e na terra e o deu à igreja, com o objetivo de cumprir a grande comissão, registrada em Mateus capítulo 28, versículos de 18 a 20. Portanto, essa é nossa missão. Como membros do corpo de Cristo, pregamos o evangelho do reino para resgatar as pessoas do império das trevas, introduzindo-os no governo celestial, a fim de que sejam materiais para a edificação da igreja. Ilustrar essa obra de edificação por meio de uma figura não é tarefa fácil, pois não se trata da construção de um edifício físico. Por isso, optamos por este símbolo que segue este áudio. Um cubo no centro do triângulo. Vejamos qual o seu significado. Além de ser a pedra angular, Cristo também será a pedra de remate, como nos diz Zacarias, capítulo 4, versículo 7. Quando a edificação da igreja for concluída. Chegará o tempo do fim e se iniciará a grande tribulação. Contudo, os vencedores serão guardados dessa provação, pois terão sido arrebatados para Deus até seu trono. Eles virão juntamente com Cristo em sua parousia, durante a grande tribulação, que durará 3 anos e meio. No final da grande tribulação, acontecerá o maior casamento de todos os tempos, as bodas do Cordeiro. Esse casamento está descrito nos versículos a seguir. Apocalipse, capítulo 19, versículos de 7 a 9.
Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Estes que são chamados às bodas do Cordeiro representam a noiva que se unirá a Cristo em uma união orgânica e definitiva. Por isso hoje estamos sendo preparados como noiva de Cristo. Por meio da palavra, Deus hoje nos santifica, removendo todos os elementos do pecado, da morte e da carne, e introduzindo em nós os elementos da natureza santa de Deus. Assim, naquele dia, como igreja, seremos apresentados como a noiva a seu esposo. Uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e sem defeito, como nos diz Efésios capítulo 5, versículo 27. Cristo e a igreja serão como um só bloco, uma pedra. E essa pedra será um cubo. Amanhã daremos continuidade ao significado do símbolo que ilustra o encargo deste semestre. Uma pergunta: como podemos cooperar com Cristo no cumprimento de sua missão? Sugerimos como leitura de apoio, para melhor compreensão da mensagem desta semana, 2 livros de publicação da editora Árvore da Vida, do autor Dong Yulan. Primeiro livro, Daniel, o destino do governo humano, capítulo 4. E o segundo livro, A Igreja Desejável, capítulo 6.